As vagas para o meu curso sobre YouTube estão abertas, então tá aí na descrição, o Dominando YouTube, tá? A gente passa por todos os métodos que eu usei para ter aí um monte de canal no YouTube funcionando e já faturei mais de R$1 milhão com o YouTube, com canais que eu nem precisei aparecer. E se você tem alguma vontade de começar a produzir conteúdo para internet, na minha opinião, acho que o YouTube é o melhor lugar. Então, dê uma olhada lá, se te interessar, fica o convite. A gente estava conversando aqui em off, eu queria que você comentasse sobre como que é essa relação com experiências passadas e a resposta ao estresse. Você imagina que a gente, quando nasce, o ser humano, assim como as espécies dos mamíferos mais evoluídos, a gente nasce com meio quilo de cérebro e depois de 5 anos a gente tem 1,5 kg de cérebro. O que significa isso? Que 2/3 do nosso cérebro ele se formata fora da barriga da nossa mãe. Em espécies que isso acontece, são espécies mais evoluídas, que mostra que o poder está na sociabilidade do grupo. E não tanto nas garras e dentes, por exemplo. Vamos dizer assim, né? A gente não tem. A gente sozinho na natureza é muito frágil. O nosso poder está no grupo. O ser humano, um embate com um leão, ferrou. Um urso também. Né? Um jacaré até na conta de acabar com a gente. Mas quando a gente se reúne em grupo, a gente começa a criar, talvez, ferramentas para atacar um leão ou armadilhas. A gente consegue ter um manejo, tanto que a gente dominou esse planeta aqui. Então, o nosso cérebro é o cérebro mais evoluído presente aqui na Terra. Ele é um cérebro que 2/3 dele são formatados fora da barriga da sua mãe. Então vamos dizer o seguinte. Você, Lutz, nasceu lá, um Lutzzinho, pequenininho, dentro de uma aldeia mais pacífica, mais tranquila. Então esse Lutzzinho recebeu mais afeto, existia menos conflito entre a aldeia. Lógico que existiam momentos de entrave, de conflitos assim com a natureza, medo, cobra, todos os medos naturais de você viver na natureza. Mas o seu cérebro inconsciente, ele é um cérebro que um barulho muito alto, médio alto, vai gerar estresse nele, mas não perigo de morte, ou vida ou morte, vamos dizer assim. Né? Agora vamos imaginar o Lutzinho, nasce numa família mais, uns vikings, num lugar mais hostil, aonde ele está dormindo, chega alguém, espanca a mãe, espanca ele, ou é muito comum dentro do próprio grupo que ele convive, a agressividade entre os membros, onde abusos. Então esse Lutzinho ali, ele vai ter que dormir, mas com aquele inconsciente dele muito alerta, que a pequena movimentação é fugir para não apanhar, é fugir para não ser abusado, é fugir. Ele tá constantemente dando salto e pulando. Ele tem que ter uma resposta muito mais intensa para o estresse, porque o estresse pode significar um abuso ou uma morte para ele. E assim será para o Lutzinho, depois de 5 anos de idade, formatado 2/3 do cérebro, assim será. Então, eu já peguei atletas, por exemplo, que se aproximando de uma final olímpica, é muito normal você ficar mais ativado, o seu estresse de sobrevivência, de vida ou morte ali. Então, a gente tem que ter mais técnicas para resfriamento. Mas a mesma Olimpíada, no mesmo lugar, eu já trabalhei em 2016 com quase a seleção inteira de vôlei que ganhou o ouro. Né? Eu trabalhei quase 3, 4 anos antes com eles, Bruninho, depois Éder, Lucão e Lucarelli. Eu tinha 4 em quadra dos 6 que trabalhavam comigo. Então, tinham técnicas para resfriar esse cérebro aí. Porque tudo lá estava aquecendo o cérebro. Final Olímpica, Rio de Janeiro, estágio, tudo mais, pressão da família. Mas cada um daqueles 4 respondiam diferente. Porque de acordo com a bagagem do passado de cada um, ali da infância, naquele mesmo sinal de estresse, responderia 3 vezes com mais estresse, o outro aqui. Então, assim, como é que a gente faz o manejo disso? Então, esse cara que tem que contar mais respiração todos os dias, tem que se atentar mais, que ele tem uma tendência a se estressar mais diante daquele mesmo estímulo que os outros 3 estão recebendo. Então, assim, você vai fazer um manejo daquela pessoa, porque você sabe que aquele cérebro super se aquece com pequenos estímulos. Então, o meu cérebro é assim. Com certeza. Pelo pouco que você falou que foi para você a sua infância, um pouco mais conturbada, não foi isso? Uhum. Acaba sendo um cérebro um pouco que os pequenos estímulos já são suficientes para te estressar. Né? É isso. E pense que o nosso inconsciente ele se estressa com a violência, mas também com a falta de afeto. Às vezes a falta de afeto ela é mais violenta do que a violência. Por quê? Porque nós somos seres carentes, precisamos de apoio para nos desenvolver. 2/3 nossos precisa de afeto, vamos dizer assim. Quando você tem uma falta de afeto, uma falta de acolhimento, não precisa ser violência. Um pai ausente, uma mãe ausente, isso vai gerar uma ansiedade gigantesca. Mas como é que você define afeto? Assim, o que exatamente é isso? O acolhimento físico. Físico? Acolhimento físico, estar junto. Ou, por exemplo... Estar junto, dar um abraço, caiu, fazer coisas juntos. Pensa que um cérebro de uma criança, desculpa,
O cérebro de uma criança, ele não tem mecanismos para se resfriar sozinho. É como se ele dependesse da extensão do cérebro do pai e da mãe para resfriá-lo. E como é que a gente resfria? Colhe. Então acontece toda hora, minhas filhas. Perde uma pecinha do brinquedo, elas choram. Eu não choro quando eu perco meu celular, mas elas choram, elas super se aquecem. E eu vou lá e eu resfrio como? Acolhendo, abraçando. Elas caem, machucam o joelho, choram pra caramba, eu acolho. Eu não falo assim, não foi nada, eu não vou fazer esse tipo de intervenção, eu vou dar acolhimento. Doeu é uma coisa. Então, assim, eu recebo com compaixão aquela dor, aquele sofrimento, e eu acolho. E ela se acalma. Então, ela se aquece, se acalma, se aquece, se acalma. Eu estou ensinando um mecanismo saudável para aquele cérebro de resfriamento. Tem crianças que não têm esse acolhimento no dia a dia. Elas se estressam, ficam estressadas ali e se acolhem. O acolhimento delas vem do cansaço. O cérebro se resfria por cansaço, não por acolhimento, não por afeto. Ele vai ficar exausto. Interessante isso. Vai ficar exausto, vai dormir, por exemplo. Ele não vai ter o acolhimento que ele precisa para se resfriar. Então ele vai ser um cérebro que vai se aquecer mais numa vida adulta até ele morrer. Vai ter essa resposta, porque tem algumas camadas que são formatadas na pequena infância ali que ficam com você. Agora você pode aprender manejos. Então se você tem uma pessoa com uma tendência mais à ansiedade, porque você teve faltas, lacunas na sua infância que geraram esse cérebro mais estressado, porque pensa na natureza. Se você falta um pai ou uma mãe, a chance de você sobreviver é muito menor. Vê na natureza. Total. Então, assim, o perigo iminente de morte é muito maior quando você está desamparado. O abandono, né? Dói muito mais. Porque é questão de vida ou morte. Porque, assim, que a gente fica tão preocupado com o abandono, né? Eu ficar sozinho, porque a gente é uma espécie social em grupo. Eu falei isso hoje, inclusive gravando com a psicóloga que faz parte lá do meu canal do YouTube, Marina Magalhães, ela participa às vezes. A gente falou sobre isso, como o ser humano, ficar sozinho é uma coisa muito desconcertante. Porque na natureza, um ser humano andando sozinho, ele é alvo fácil de leão, de qualquer coisa que quiser matá-lo, vamos dizer assim. Então, inconscientemente, de novo, tudo que o cérebro é vida ou morte. Você ficar, a sua namorada largar de você ficar sozinho. Só que você não está no meio do mato, você não está vivendo na África mais, pelado, caminhando na África. Você está aqui hoje em dia, mas o seu cérebro não sabe a diferença. Ele está ainda reagindo como se estivesse no meio da natureza. E ficar sozinho, ter um pai a menos ou uma mãe a menos, gera uma ansiedade basal constante e inconsciente naquela criança, vamos dizer assim. Então, a pessoa que se identifica com isso, como eu, que é uma pessoa mais assim, que percebe que é mais sensível a estressores, ansiedade, esse tipo de coisa, ela tem que tomar mais cuidado do que o resto. Se ela quiser ter mais qualidade de vida, ela vai ter que meditar mais, se empenhar mais. Todos nós temos deficiência. Então tem às vezes um atleta que ele tem coluna, geneticamente falando, um pouco mais de deficiência em relação a outro que nunca tem problema de coluna. Ele vai ter que fazer mais fortalecimento, mais fisioterapia entre os campeonatos do que um Bruno que não tem esse problema. E tá tudo bem, cada um tem as suas deficiências. Se você, por cargas d'água aí na sua evolução, teve essa deficiência na infância, você tem uma natureza mais de resposta aos fatores estressores com uma resposta mais alta de estresse, então meditando mais, contando mais respiração, cuidando mais do seu ambiente, medindo mais os seus desafios que você coloca para você não passar demais do ponto e gerar muita ansiedade, é sabendo se manejar durante a vida, é uma boa solução, né, para isso. Eu tô vendo que eu preciso dar mais valor pro ambiente, sabe? De ter mais coisas que te resfriam. Tipo, isso ser algo inegociável na minha vida. Talvez, assim, tipo assim, não tem como ficar um dia sem meditar, entendeu? E não fora isso, assim, talvez contato com a natureza, fazer um esporte que você faz mais contato com a natureza, bichos, por exemplo. A natureza me acalma muito. Então, todo mundo, né? Verdade. Bichos, assim, contato com bichos. Tem um cachorro, já ajuda pra caramba, positivar o cérebro, água, menos quando banho. Ele caga na casa e mija. Mas a massagem, por exemplo, uma massagem, incluir uma rotina de massagem faria muito bem. Massagem também acalma. Musicalizar o seu ambiente durante o dia, musicalizar o seu sono. Começa já hoje, gente. Tá gratuito lá no Spotify. Você tem que pagar pro Spotify, mas você não paga pra mim. Mas o Spotify tá lá. Deezer, Apple Music. Não tem no YouTube? Tenho também. Eu coloquei no YouTube, porque quem me deu essa ideia foi o empresário do Alok, o Gabriel Lopes, trabalha comigo já faz anos. Ele falou assim, Gil, coloca lá o seu álbum inteiro no YouTube, porque tem gente que não usa Spotify. Então, mas eu tenho lá no meu hall de vídeos
2 que são os meus álbuns inteiros, 30 minutos gravados da música, vamos dizer assim, se você quiser, sabe? Tá disponível lá. Mas, pô, acho que, sei lá, no Spotify, Deezer, essas coisas é mais fácil, porque você consegue colocar uma faixa que você goste mais no modo contínuo. As minhas filhas, desde quando nasceram, só dormem com música. A minha casa é musicalizada o tempo todo. Você entra lá, tá musicalizada. Todo tempo. Tem música lá no fundo contínuo. Lá coloco. Porque eu quero sequestrar o cérebro das pessoas pro lado positivo, vamos dizer assim. Pra elas mostrarem a melhor versão delas pra mim, né? Uma versão menos animal, vamos dizer assim. Menos sobrevivência, né? Ah, cara, eu acho que deveria ser a busca de todo ser humano, eu acho. Porque é onde vem a criatividade, as boas ideias, as coisas inovadoras, na minha opinião. Vem do cara tá mais... Parece que viver desse lado bicho parece que é uma trava, sabe? Que não permite você tá no seu máximo potencial. A sobrevivência não coloca a gente na nossa melhor versão, né? Você acabou de falar assim, porque meu pai, quando era criança, estava num outro momento profissional, e eu entendo que ele passou por ser um cara mais estressado, hoje em dia tá não. Você vê, a sobrevivência, ela coloca a gente num lugar com menos amor, com menos afeto, com menos paciência. Não é a nossa melhor versão, né? A sobrevivência não é. O cérebro negativado não é a nossa melhor versão. A versão do tudo ou nada, né? E também deslocada, porque nem sempre está precisando daquela versão tudo ou nada, né? A gente não está precisando... A gente não está lá na natureza brigando com o jacaré. Poxa vida.